Eu enxergo que nós teremos agora em 2024 uma das maiores oportunidades de crescimento das imobiliárias, principalmente da imobiliária pequena, estou falando em Estados Unidos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast, a mais um bate-papo nessa série especial agora sobre Estados Unidos. Hoje eu estou aqui com o Paulo. O Paulo, ele é um brasileiro, ele é de Santo André, ele está há 28 anos já nos Estados Unidos. E, Paulo, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso podcast Imobiliárias em Foco. O nosso público de imobiliaristas tem muitas dúvidas sobre o mercado imobiliário americano, mas eu queria começar, se você pudesse apresentar um pouco para que as pessoas saibam mais sobre você. Sim. Bom, primeiramente, obrigado por poder participar desse podcast. É um prazer. E espero contribuir também aqui com mais informações sobre a nossa área, né, de imobiliárias, aqui ainda mais voltada aqui para os Estados Unidos. Sobre mim, eu já estou aqui nos Estados Unidos já há 28 anos, já vai para 29. Comecei a trabalhar com imóveis no final de 99. Então já tem aqui quase 24 anos, né, 23 anos, já estou trabalhando com imóveis aqui. E você trabalhava com o que antes? Informática. Informática, legal. Então, eu sou formado em análise de sistemas aí pela PUC São Paulo, né, lá em São Paulo. Tá. E lá trabalhei alguns anos como analista de sistema, foi até analista de sistema na Credicar, que existia na época. E depois, saindo da Credicar, eu montei uma empresinha de informática com um grande amigo meu. E aí que veio essa ideia de vir para os Estados Unidos, né, expandir o negócio, desse negócio de informática que a gente tinha. Legal. Eu vim para os Estados Unidos, fiquei... mas frequentei faculdade, fiz curso de administração aqui também, mas logo desisti da área de informática e vi que a minha área estava mais voltada mesmo para essa parte de administração, trabalhar com o público, e aí que foi que eu encontrei essa opção de ser um corretor aqui nos Estados Unidos, que foi em 99, tirei a licença e... Para virar um realtor, né? E aí depois você virou broker, porque leva um tempo, obviamente. E aí o broker te dá o direito a você montar uma imobiliária e a trabalhar com locação também e vendas, né? É isso aí. Então, o que aconteceu, o caminho para mim foi bem esse mesmo. Em 99, eu tirei a licença, né, de corretor. Ainda fiquei um tempo adquirindo uma experiência com a corretagem, tudo. Foi em 2006, eu acabei tirando licença de broker. Só que nessa época ainda só trabalhava muito com vendas, aluguéis. E em 2008, quando veio a crise... Aliás, desculpa, em 2006 eu tirei a licença de broker e abri minha primeira imobiliária. Em 2008 eu acabei fechando essa imobiliária por causa da crise imobiliária que a gente teve. E abri a De Paula Realty. Só que nessa abertura da De Paula Realty, o que eu notei pelo mercado e toda essa experiência, que valeria a pena mesmo eu começar a parte de administração de imóveis. Por quê, né? Porque na época da crise eu não conseguia mais vender nada, não conseguia alugar nada. Legal. E aí que eu vi, falei assim, poxa, por que não, né? Quando eu abri a imobiliária atual, que é a De Paula Realty, abri, aliás, que foi uma ideia também que eu tive junto com o senhor De Paula, que já tinha imobiliária lá no Brasil por muitos anos, e a gente fez essa sociedade nessa época. E abrindo aqui, mas na abertura dessa nova imobiliária, eu notei que era bom a gente agregar também essa parte de administração, que aí foi que eu comecei a estudar bastante para como administrar o imóvel e bem administrado, né, para a gente poder exercer também dar esse tipo de serviço. Eu defendo essa tese, principalmente no Brasil. Eu sempre digo que a pergunta não é se uma imobiliária que só vende vai fechar. A pergunta é quando ela vai fechar no Brasil, porque ela vai fechar. Hoje, a locação ela é o mantenedor financeiro da imobiliária, é o que mantém o dia a dia da imobiliária no Brasil, principalmente no Brasil, óbvio. E eu também penso exatamente como você, quer dizer, é o que te dá a tranquilidade de pagar as contas do dia a dia, que é o que funciona, né? Aqui você tem o cara que faz a locação por temporada, como do Brasil, não necessariamente ele precisa ser um broker, ele pode ser só um property manager, né? Que é Sim. A questão do property manager,
Aqui nos Estados Unidos, a gente não existe um curso específico para você ser o Property Manager. Também não existe uma licença específica para Property Manager. Mas o que acontece é que para você trabalhar com imóveis de terceiros, você precisa ter uma licença de corretor, pelo menos. Então, é lógico que tem várias particularidades na área de Property Management que você tem que saber, que existem cursos específicos para isso, mas não é um requerimento, né? Não é mandatório fazer, é uma obrigação fazer esses cursos. Você pode simplesmente ter a experiência ou trabalhar com a gente. Agora aqui, por exemplo, aqui na imobiliária, então como eu já sou o broker e a gente tem imobiliária, eu sou o responsável. No caso da minha imobiliária, eu posso contratar um property manager e dar esse treinamento para ele, ou ele já pode vir de uma outra imobiliária ou uma outra administradora de imóveis já com experiência e trabalhar aqui com a gente sob a minha responsabilidade, né, com a minha licença. Isso. Agora, o property manager, por exemplo, se ele quiser fazer uma locação, que aqui chamamos de long stay, de long term, no Brasil o pessoal conhece como locação anual, aí precisa ser um broker, né? Do caso é comigo, né? Eu sou o broker da imobiliária. Isso. Tá. Não, mas para o cara, se ele pensa um dia fazer uma locação anual, a locação long term, ele é obrigatório ser um broker. Não exatamente, se eu entendi bem a pergunta, se o property manager que eu tenho... Não, o property manager, ele pode administrar a propriedade, mas eles principalmente por locação por temporada. O property manager, ele também pode fazer a locação por long term? Não, por long term, sim. Eu digo assim, se eu entendi bem, né? Se o broker, ele precisa ser broker para poder fazer essa locação, é isso? Anual, Anual, sim, Ele precisa ser um broker aqui nos Estados Unidos, porque ele precisa estar dentro de uma imobiliária ou para poder fazer essa locação anual. O short term, não, por isso a gente vê muitas empresas, né, de alocação por temporada que não... O Brasil também é assim. E o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, os Estados Unidos, como governo, ele vem defendendo muito a tese de que ele precisa de locação anual. Nós estamos com uma grave crise hoje na Espanha, Nova York, você deve estar acompanhando, onde está proibido tudo isso, fez com que o Airbnb tomasse a decisão de partir para a locação o long term, que já está acontecendo isso, também já está acontecendo no Brasil, muita gente pensa que não, mas já está assim. Já no Brasil existe uma outra onda, que é a onda da busca da locação por temporada, que também você tem as empresas que não são imobiliárias e as empresas imobiliárias. Isso é até um pouco parecido, vamos chamar assim aqui. E a pessoa que é um property manager, qual que é a rentabilidade que ele tem? Como é que ele é remunerado? No Brasil, para você ter uma noção, a locação anual, ele paga o primeiro aluguel e depois ele paga uma taxa de administração que no Brasil ela gira, oficialmente é 10%, mas ela gira entre 8% e 14%, para você ter uma noção, do aluguel. Aqui, o Property Manager, qual que é a rentabilidade? A empresa de Property Manager vai cobrar do proprietário, é bem parecido, né? A gente cobra também o primeiro mês para alugar. O que constitui... o nosso Isso trabalho... é anual? Esse no anual, no anual. E no anual, o que acontece? Para a gente alugar um imóvel desse, a pessoa às vezes pergunta, né? Mas o que vocês fazem para cobrar o primeiro mês, né? A gente faz claro, a gente prepara o imóvel, tem que ter certeza que ele vai alugar, né? Então, a gente faz as inspeções primeiras para ter certeza que ele está em condições para alugar, se não precisa fazer alguma coisa, algum reparo, alguma pintura, alguma coisa. Isso a gente já avisa o proprietário. Também, às vezes, tem um imóvel que vem imobiliário, então a gente faz todo o inventário para ter certeza do que tem dentro do imóvel. A segunda coisa, lógico, é quando a gente começa a mostrar esse imóvel para pessoas interessadas e qualificadas também, né? Então, além de mostrar, a gente faz toda essa rastreagem para ter certeza que a pessoa realmente está qualificada para alugar aquele imóvel. Entendi. Tá? E seria o levantamento do crédito dele. Isso, crédito, histórico de aluguel, criminal, tudo. Então a gente também faz uma boa seleção aí, uma boa investigação, né, de cada um que está querendo alugar.
Além disso, também depois faz toda a parte contratual, então, para deixar tudo seguro, e faz a primeira inspeção junto com o inquilino. Então, tem todo esse processo aí, é o que a gente acaba cobrando no primeiro mês. Que o Brasil chama-se de vistoria. Ok. E aí, mas vamos ficar, por enquanto, no Property Manager, que é a alocação por temporada. A alocação por temporada, qual é a rentabilidade que tem? Ah, tá. Por temporada, você fala assim, a rentabilidade short term. Tá. Pro administrador, pro administrador, pro property manager. Tá, a gente falou, né, o primeiro mês e o 10%, mais ou menos 10% no long term. No short term, do jeito que a gente cobra aqui, a pessoa chegou falando, não, eu quero que você administre o meu imóvel hoje. Vamos começar a nossa administração. A gente vai cobrar dele uma taxa inicial, que é a parte de documentação, para fazer uma vistoria também no imóvel de short term, né, que a gente está falando. A gente cobra, essa primeira taxa a gente cobra 300, normalmente é $300, depende do imóvel, mas é de $300 a $500 é a primeira taxa, tá? Porque a gente vai cobrar para fazer toda essa... E cobra o enxoval também ou não? Porque no Brasil, algumas empresas, aqui nos Estados Unidos, creio também que sim, onde eu preciso, até para que o lençol não venha, o cara me dá um lençol cinza, o outro me dá verde, o outro me dá branco, normalmente você tem um enxoval de uma cor só. Então, geralmente o Property Manager cobra também um enxoval disso. A gente cobra deles, assim, é uma taxa também, que também periodicamente precisa ser trocada essas coisas. Tá. Então, a gente também tem uma taxa mínima para fazer essas trocas. Tudo. Legal. Mas é lógico que a gente vai fazer essa primeira vistoria, que muitos imóveis a pessoa já traz para a gente, já está em ordem para fazer a locação. Okay. Então, nem precisa fazer troca, nada. Isso tudo a gente vai determinar no início. E o percentual de ganho do Property Manager? E esse daí a gente acaba cobrando 20% sobre as locações. Total. E mais uma taxa administrativa mensal de $100. Tá. Essa taxa administrativa é para a gente estar fazendo toda essa vistoria no imóvel. Entra um hóspede, sai um hóspede, a gente está lá vendo, saiu, a gente vê tudo que ele, se não quebrou nada, tudo. Já contrata o pessoal da limpeza, vai entrar um outro hóspede, a gente vai lá ter certeza que o imóvel está em condições para ser alugado novamente, né? Tá. Então tem todo isso daí é esses $100 que a gente tem, que tem um pessoal que faz isso para a gente na rua, tá sempre atento quanto a isso. Esses $100. E o da locação, que a gente tem o pessoal aqui que está sempre atento ao mercado, para ter certeza que a gente está alugando no preço de mercado, não está alugando nem acima nem abaixo. Entendi. E também para manter uma taxa de ocupação maior também no imóvel. Então, que é o que interessa, obviamente, que nós já vamos entrar lá, que é o proprietário que está deixando com você para alugar. Sim. Que nós já vamos entrar nesse assunto. E aí, como você já colocou, a pessoa que vai atuar hoje, ela não precisa, ela pode fazer um curso, sim, que vai melhorar a qualidade do trabalho dela, mas não existe algo que regulamenta, que é obrigatório ela ter para fazer. Ela pode ser property manager a qualquer momento. Tá. E hoje, para o pessoal que está nos assistindo, principalmente quem está nos assistindo a imobiliária, que tem os seus clientes e tal, qual é a taxa de ocupação de um imóvel, em média, no short term, na Flórida? Quer dizer, eu deixo para alugar aqui. Por que eu te pergunto isso? Existe uma preocupação mundial e uma tendência de onde eu vou curtir o meu imóvel, eu vou aproveitar o meu imóvel e eu vou ter uma receita com ele. Então, esse é o que no mundo está se pensando nisso. Então, poxa, eu vou ficar um tempo, vou lá curtir, se eu venho 2 vezes, 3 vezes por ano, minha família vem, seja lá o que for, mas enquanto eu não estou, eu quero ter essa rentabilidade. Qual que é a taxa de ocupação média de um imóvel na Flórida? Ou não sei se tem a diferença de algum imóvel ou não e tal, né? Sim, a taxa de ocupação média hoje, lógico que vai ter a diferença de tipo de imóvel. Imóvel um pouco mais barato, com certeza acaba alugando um pouquinho mais, mas a taxa em média acaba ficando na faixa de 75%, tá? De ocupação. De ocupação, tá? Legal. A gente, é lógico que a gente faz o possível para melhorar essa taxa, tá? Mas a média, mais ou menos... Significa que vai ter o cara que teve uma média de 80, o cara com... mas a média é 75. E tem condomínios também que estão melhores localizados. Às vezes tem
ter um atrativo melhor, maior, Boa. ou num resort, uma piscina, alguma coisa mais interessante. Legal. E às vezes acaba alugando um pouquinho mais também, entendeu? Então, isso conta também. Tá. E hoje o proprietário que está aqui, ou o dono de imobiliário que está nos ouvindo, quanto que o proprietário ou cliente dele mais ou menos tem de ganho mensal num short term aqui? Tá, hoje em dia, eu diria, isso daí é bem difícil responder, porque também, de novo, assim, Depende de cada tipo de casa, os valores que estão atuando na época. Hoje, por exemplo, aqui na Flórida, eu diria mais ou menos que... E também depende do valor do imóvel, quanto você está comprando o imóvel e Claro. tudo. Mas se você me perguntar, falar qual que é a rentabilidade anual em percentual, eu diria que hoje fica perto de 6%, entre 4,5% e 5%, até 7%. Difícil passar muito disso, mas tem imóveis que passam, tá? Tá, Depende do valor do imóvel. Depende do imóvel. Nós estamos falando isso anual ou mensal? Anual. No short term? No short term, Tá. No short term, eu diria que muitos hoje a gente tá vendo hoje, por causa do que está acontecendo, que a gente teve um pouquinho de queda, né, de ocupação, e os imóveis subiram um pouco. Então, tudo isso acaba afetando um pouco esse ganho. Entendi. Na alocação anual, qual é o percentual hoje de rentabilidade? Na alocação anual, a gente vê, não fica muito fora, tá? A gente vê na faixa de 6%, 5%. Tá. De novo, tem imóveis que às vezes a gente consegue ir com uma rentabilidade um pouco maior, tá? Mas fica Torno de mais 0,5% ao mês. 0,5% ao mês, mais ou menos essa... O short term não daria um pouco mais, baseado nisso? Depende da época, né? Sim. Depende como eu falei antes, que depende muito da ocupação de turismo aqui da região e tudo, mas... Na média, muitas vezes a gente consegue praticar valores maiores, tá? Muitas vezes, mas... Por que eu te pergunto? Porque talvez a grande dúvida de quem está nos ouvindo é se ele consegue, pelo menos, pagar o financiamento do imóvel através da locação por temporada, né? Essa é a pergunta que todos fazem. Vou comprar, qual a probabilidade que eu tenho dessa rentabilidade pagar o meu financiamento? Você tem esse dado, esse levantamento? Que a gente tem visto ultimamente que tem ficado bem próximo do valor, tá? Tá. Então, assim, ser sincero, né, que hoje você comprando por causa da taxa de ocupação atual, que caiu um pouco e os imóveis subiram um pouco. E por que caiu a taxa de ocupação na tua visão? Uau, tem muita coisa, né? Dá pra gente falar sobre isso. Ultimamente, te dar um exemplo aqui na nossa imobiliária, a gente tem muito... Isso é universal, né? Mas localmente, a gente tem muito das pessoas que ocupam nossos imóveis que a gente aluga são americanos. Tá? E aqui eu acredito que em muitas outras administradoras acontece a mesma coisa. O que acontece, o americano hoje, a gente está passando por uma fase econômica um pouco diferente. Sim, outros, a gente os juros estão altos, a dívida... Inflação. Então, muita gente está evitando, às vezes, viajar um pouco, viajar como viajava antes. Tá. Nesse momento. E aqui, isso aí acaba afetando diretamente a taxa de ocupação. Tá. Fora isso também, o que aconteceu depois ainda da pandemia, passado um pouco depois da pandemia, o que aconteceu é que muitas pessoas migraram para a Flórida. E daqui mesmo dos Estados Unidos. O que aconteceu com o nosso preço de imóveis, os nossos preços acabaram subindo um pouco também. Tá, entendi. Então, você teve todos esses fatores que acabou. Então, se um preço de imóvel mais alto, uma taxa de ocupação um pouco mais baixa, já acaba afetando. Você sabe que o Brasil também tem esse reflexo, porque o imóvel valorizou muito e a locação pela rentabilidade que a pessoa tem não acompanhou. Que é onde os governos estão tentando ver como é que fazem isso para auxiliar, né? E aí, por isso, a busca também do short term, da alocação por temporada no Brasil, para que a pessoa tenha mais rentabilidade. E só terminando, aí o que acontece, falando tudo isso, o que acontece com a nossa taxa mensal do financiamento também acabou subindo um pouco, né? Entendi. Entendeu? Aí o que acontece, por ele ter subido, a taxa de ocupação caído, essa ocupação hoje
fica um pouco difícil de cobrir o financiamento. Boa, Tá? boa. Mas E é lógico que aí também o proprietário ou a imobiliária que tem o cliente nisso, ela também tem que procurar uma boa imobiliária nos Estados Unidos e entender qual é a taxa de vacância, qual é a taxa de ocupação, para que ela possa indicar o seu cliente. Porque o Brasil tem... Você é brasileiro, você sabe disso, né? O cliente lá, o locador, ele quer ter uma porta para chutar, quer dizer, ele não quer chegar lá, o cara indicar, ele vir aqui, aí eu compro com outro, eu não tenho a segurança lá do meu parceiro brasileiro, tá alugado por outro, quer dizer, ele não quer esse tipo de coisa. E os Estados Unidos tem muito isso, né? Então, o dono de imobiliária, ele quer muito essa segurança, nesse sentido, assim, né? E os impostos que um locador paga aqui, para ele ter um imóvel em locação, como é que funciona? É um percentual alto? então, você fala, tem alguns impostos que ele vai ter que pagar. Tá? Apesar de que, né, vou te falar o primeiro imposto, na locação short term. Tem o imposto que a gente chama de hotelaria, tá? Que aí difere do condado, mas também tem um imposto que é o sales taxes. Então a gente tem dois impostos ali. Só que esses impostos, esse daí vai dar um total de 13,5% ou 13%, depende do condado que ele está. Se estiver no Orange County, isso com os dois impostos juntos. Tá. Mas esses impostos, lógico, a gente cobra do locatário. Tá. Então o proprietário não precisa se preocupar. Isso é um outro serviço que a gente faz aqui na imobiliária. Legal. Que tem certeza que esses impostos são recolhidos e são pagos. O proprietário não fica tranquilo, não se preocupa com isso. Então, isso é todo o serviço da nossa administração. Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é o condado, porque aqui, por exemplo, você tem lá Kissimmee, que é muito próximo dos parques. Vamos chamar assim, seria uma outra cidade, não é um bairro de Orlando? Como é que funciona isso? Kissimmee é uma cidade. Tá? Então é uma cidade mesmo. Mas ela já está dentro de um condado que é Osceola County. Tá. Aqui, o que a gente tem aqui nessa nossa região aqui dos parques, vão ter, aliás, 4 condados que têm propriedades que podem ser alugadas para short term. Então, uma delas é o Orange County, a outra é Osceola County, ainda tem um pedacinho de Lake County e tem um pedacinho de Polk County. Então, tem 4 condados aqui. Mas a grande maioria... Porque é dividido, então, para a pessoa entender. Tem uma área que é específica para alocação por temporada, o short term, e tem uma área específica para long term, é isso? É isso mesmo. O que acontece que a gente vai ver aqui, eu falei de condado, mas não necessariamente o condado inteiro ele permite ou não permite long term ou short term, não é isso? Tá. Mas assim, tem as regiões desse condado, eu falei do condado, eu falei... Entendi. Né, o condado eu falei porque difere, o condado determina qual que é o imposto que ele vai cobrar. Tá? Então vai ser um imposto diferente dependendo do condado. Mas a região onde se pode alugar, dentro desses condados, eles determinam qual a região que pode ser alugada para short term. Tá. Que nem toda área pode ser long term, realmente. E normalmente os short term estão mais próximos dos parques. Tá? Então da Disney, nem tanto da Universal Studios, que a Universal Studios está bem próxima, está bem no meio da área totalmente residencial. Inclusive tem, acho que é a avenida, eu esqueci o nome da avenida, que de um lado é interessantíssimo, eu já fiz um vídeo sobre isso, de um lado é locação por temporada e do outro lado é locação anual, né? É Universal Boulevard, não é? Não. A Universal Boulevard tem isso. Você descendo ali para baixo, perto do centro de convenções, você vai ver que tem um lado dela que é todo short term. Exatamente. E depois você passou um pouquinho, é totalmente residencial. Tá. E se você fosse hoje fazer uma indicação, lógico que depende do que a pessoa quer utilizar, você acha que qual a vantagem que a pessoa tem da alocação do long term e do short term, em termos de rentabilidade? Em termos de rentabilidade, olha, a gente falou um pouco antes, né, que a gente, analisando os números hoje, a gente vê que estão bem próximos, tá? Assim, quanto à rentabilidade. Né? E o meu conselho para a pessoa que está comprando é qual que é o objetivo dele em comprar esse imóvel. O que ele pensa em fazer com esse imóvel? Legal. Ele quer somente comprar o imóvel estritamente só para alugar, ou 100% do tempo ele quer usufruir do imóvel, né? Que tem muita gente que fala, não, quero ter uma casa na Disney, quero aproveitar, né, usufruir desse imóvel.
Então, provavelmente para ele vai ser mais interessante comprar a casa de férias, para ele poder ter um tempo, um prazer de usar esse imóvel, e o restante a gente vai acabar alugar e cuidar desse processo. Agora, se ele quiser somente para aluguel fixo, uma rentabilidade hoje em dia, pode ser que a gente até encontre um imóvel para ele que tem uma rentabilidade um pouquinho melhor, porque tem outro detalhe nesses dois tipos de imóveis, que um imóvel a gente pode considerar como se fosse um mais conservador, que é o tipo do imóvel long term. Tá. Que você vai ter aquela rentabilidade fixa e você sabe quanto você vai receber. Vai receber durante o ano. A outra não, é como se fosse aplicar na bolsa. Você tem às vezes você está rendendo mais, às vezes está rendendo menos, depende da ocupação da cidade ou economia da cidade. Isso. Entendeu? Então, se a pessoa também depende um pouco do perfil da pessoa também. Tá. Às vezes a pessoa é uma pessoa que prefere aquela tranquilidade de saber quanto que ele vai ganhar todo mês. Tá. A outra não, a outra quer arriscar um pouquinho mais, fala assim, aqui no short term pode ser que venha aumentar um pouco. Boa. Se a gente fizer isso, vai... Boa. E ele também tem, que eu percebo que é uma grande vantagem, de ele poder usar isso. E também uma coisa que virou moda no Brasil é a compra através de sociedade. Por exemplo, o cara pode juntar 3 empresários, comprarem um imóvel na Flórida, os 3 dividem o uso e fazem a locação, quando for possível fazer também, né? É possível fazer isso, né? É lógico, uma dica também para quando você comprar, se você está esperando uma rentabilidade no imóvel de short term, pode ocupar, lógico, né? Mas procurar não ocupar nas alta temporada. Que é hora dele ganhar dinheiro. Boa. Ganhar mais dinheiro, ele vai... Boa. Então, procura não ocupar tanto nessa época, ou quase nada, ou nada, para aumentar a rentabilidade dele. E se algum brasileiro, hoje ele quer ser inquilino, né? Aqui nos Estados Unidos, quais são os passos? Quais as garantias? É fácil aprovar hoje o cadastro para inquilino de brasileiro? Então, aqui, como nós somos uma imobiliária administradora de brasileiros, eu digo até mais tranquilo ele ser aprovado com a nossa imobiliária, mas nem toda imobiliária tem essa visão, entendeu? Porque muitas imobiliárias, principalmente americanos, aqui você chega e ele vai te pedir já o documento que a gente chama aqui de Social Security, que seria parecer um CPF brasileiro, que você só consegue tirar hoje em dia se você for... se tiver a cidadania, ou se for legalmente, se tiver que já veio com green card. Então é um documento que pode demorar um pouco mais para você receber se você vier morar nos Estados Unidos. Não precisa ter necessariamente de cara, mas pode demorar um pouco. Então muita imobiliária vai pedir esse documento e se ele não tem, já de cara já vai negar a aprovação dele. Com a gente entende que a pessoa ainda vai demorar. E o que a gente vai pedir para esse estrangeiro ou brasileiro, somente para ele provar a renda, para ter certeza que ele tem condições de pagar o aluguel, tá? Como ele prova, né? Até com a conta, mostrando a conta bancária dele no Brasil, a gente já sabe que ele tem condições de pagar, tá? Outra coisa, lógico, que a gente faz aqui, porque às vezes, para a gente ter uma segurança também, que pegar a parte de ficha criminal também, tá? Infelizmente a gente sabe que está chegando, mas a gente precisa ter isso daí, até por muitos condomínios aqui quer ver. Antes deles às vezes a gente está administrando um imóvel que está em um determinado condomínio. Esse condomínio, a grande maioria deles, eles pedem para ver essa parte de ficha criminal de todas as pessoas que vão morar naquele condomínio. Entendeu? Então a gente precisa puxar isso também. E se o proprietário quiser tirar existe, por exemplo, se o proprietário quiser tirar o inquilino, é difícil aqui ou é fácil? É fácil, tá? Não é assim, lógico, não é super tranquilo tirar, você fala assim, tirar o inquilino por falta de pagamento, isso, né? Ou fez alguma... quebrou o contrato, ou não exerceu, cumpriu as regras do contrato, isso. Se ele fizer isso, né, o proprietário tem direito de tirar ele da casa, mas não dá para tirar, simplesmente pode... A gente faz isso daí, faz o nosso papel também, tentando tirar o inquilino, no caso desse, já se comunicando com o inquilino, fala que ele não cumpriu as regras ou que ele não pagou e que ele precisa sair, tá? Por esses motivos, a gente vai
muitas vezes a gente consegue, tá? Só de conversar e falando dos riscos, o que ele vai acontecer, as consequências que ele vai acabar arcar, né? Continuando no apartamento, muitos já saem. Mas se por acaso ele não sair, como a gente faz, o que a gente acaba tendo que fazer é contratando um advogado e tirando. Mas, de novo, é tranquilo para tirar. Tá. Aqui a gente normalmente consegue tirar o inquilino no prazo de 1 a 2 meses. Legal. Existe garantias aqui? Por exemplo, no Brasil você tem o seguro-fiança, hoje você tem o papel do fiador profissional, que são empresas especializadas nisso, além, obviamente, do fiador, calção e tal. Aqui existe alguma questão de garantias nisso, não? Não tem garantia, assim, quanto como tem no Brasil, né? Tá. O que a gente faz aqui na imobiliária é que dificilmente a gente acaba passando por esse tipo de situação, mas já parte da checagem inicial que eu já falei anteriormente. Né? Que, eu vou te falar, aqui hoje a gente está administrando mais de 100 imóveis aqui na nossa administradora e a gente tem uma pessoa só com inadimplente que possivelmente vai voltar a pagar, mas a gente ainda está tratando com ele e talvez ele vai sair sem grandes problemas. Então, diria que hoje a gente está mais ou menos nessa média de 1%, assim, de dando problema para a gente. Então é muito pouco. Vai também por causa dessa checagem inicial que a gente fez. E sobre o software que vocês utilizam para administrar o imóvel do long term e o short term, são diferentes? É o mesmo software? Como é que funciona? Então, são diferentes, tá? Esse software que a gente usa, que aliás, já muitos anos atrás, quando eu comecei a administrar imóveis, tanto para short term quanto para long term, eu fiz uma pesquisa boa para saber qual que era o melhor software do mercado. Até porque você veio dessa área. Isso também é de informática. E foi interessante, eu estava numa palestra, num curso de Property Manager, né? Uma palestra Property Manager, e muitas pessoas que estavam ali estavam interessadas em saber um pouco mais. E uma dessas pessoas levantou e perguntou para o instrutor, né? Eles tinham ideia de qual um sistema, um software bom para... E aí acabou que tinha alguns administradores ali, até experientes já fazendo essa palestra, e um deles levantou e falou assim: eu administro 600 propriedades e eu uso esse software. Eu falei: é esse que eu vou pegar. Entendi. Então eu fui e comprei esse software. A gente hoje, para long term, a gente usa um software que chama AppFolio. E o que ele faz? Ele faz toda essa parte de... É lógico que todos os imóveis ficam cadastrados lá, os proprietários, os inquilinos. Então, ele tem o portal do inquilino, tem o portal do proprietário, que ele consegue entrar e ver o imóvel dele, como é que está sendo rentabilizado, consegue puxar todos os relatórios que ele precisa. A gente consegue fazer uma comunicação mais interativa com o inquilino. Então, se o inquilino aconteceu alguma coisa na propriedade, alguma manutenção que é necessária, o inquilino já pode entrar no portal dele, como nos comunicar. Então, é muito mais rápido e mais automatizado toda essa comunicação. Além disso, esse software para long term, ele também tem o recurso dessa, que eu já falei algumas vezes aqui, que a gente usa esse software também para fazer essa checagem do possível inquilino da nossa propriedade. Ele também gera esses relatórios para a gente. Então, ele auxilia nisso. Legal. Auxilia nisso aí. Além disso, também tem a parte de aplicação, então, que também faz parte dessa checagem, mas o inquilino que quer ser um possível inquilino, quer ser um inquilino nosso, ele pode entrar também no aplicativo, a gente já disponibiliza, ele pode fazer, colocando as informações dele, a gente já tudo automatizado. Bacana. Mas fora isso, além que é uma coisa super importante, todos os clientes pedem, chega no final do ano, eles vão se preparar para fazer a declaração de imposto de renda dele aqui. Esse aplicativo, esse software, ele já gera todos os relatórios para tributários. É né? como o DIMOB do Brasil. Isso. O Brasil também tem isso. Então tem uma série de recursos que a gente consegue fazer através desse software de administração. Tá. E o software de administração, outra coisa que ele proporciona, estou fazendo até uma propaganda do software, né? Mas assim, ele proporciona para a gente também até o website, tem um website específico que já é acoplado com o software também. Então tem várias vantagens. O software de short term é um outro. Hoje a gente usa o Kigo, já está migrando para um outro que aliás, o Kigo está meio que saindo do mercado e trouxe um outro software, que é o Guest, que é... Conheço o Guest.
É um dos maiores. Um dos maiores. Isso, é esse que a gente vai começar a usar agora. Estamos na parte de migrando de um software para o outro, mas é do mesma coisa. Ele também gera todos os relatórios, tem a questão do website, é bem completo também. Isso ajuda muito a gente nesse controle do imóvel do proprietário aqui que está deixando o imóvel com a gente. E você administra também a casa que não é alugada, né? Como é que funciona isso? A gente faz isso, que tem proprietários, chega pra gente e fala, bom, eu quero um imóvel aí nos Estados Unidos, mas para uso próprio, tá? E Legal isso. Aí ele vai para o Brasil, ou vai para outro país onde ele mora e o imóvel fica aqui. Né? Muitos anos atrás eu comecei a fazer vendas de imóveis para pessoas com esse perfil e aí eu vi essa possibilidade também de prestar um serviço para eles, que é Aí o que a gente faz? A gente checa esse imóvel semanalmente, tá? Porque o que acontece, já aconteceu até de estourar um cano, às vezes quebrou uma janela, ou qualquer coisa que... E o cara tá no Brasil. O cara tá no Brasil. Imagina se estourar um cano, teve um vazamentinho de nada na casa dele. Se ele voltar daqui alguns meses, a casa dele vai estar totalmente inundada. Vai perder... Boa. Entendeu? Então, a gente fazendo essa checagem semanal... Ou ele vai ver pelo Nextdoor lá, né? Também. Ou ele vê lá e fala, e agora o que eu faço? Né? Meu imóvel está sendo destruído. Então, a gente checando isso daí toda semana, ele fica tranquilo... A gente passa esse relatório para ele, sabe que o imóvel dele está sendo... Legal. E qual que é o custo hoje? Também depende do imóvel, do local do imóvel, mas se for um imóvel pequeno, a gente normalmente faz com a taxa de $120 mensal, pode chegar até uns $200 mensal, depende do tamanho do imóvel, da região também. E o que eu percebo são os corretores também não terem tanto interesse na locação na Flórida. Por qual razão você acha? Uma das maiores, lógico, é o dinheiro, a remuneração, né? Tá. Porque o corretor de imóveis, acho que talvez a pergunta seria, né? Por que o corretor não auxilia ninguém a achar um imóvel de aluguel, né? Tá. Né? Que a gente aluga, isso acho que muitos corretores até, se você tiver um imóvel, você trouxer para ele alugar, ele vai colocar no mercado e vai alugar. Mas se você for ajudá-lo a encontrar um imóvel de locação, a primeira coisa que normalmente aqui na nossa região, tá? Isso é diferente por região, que na região de Miami é um pouquinho melhor remunerado do que aqui. Mas aqui, normalmente, o corretor, pela imobiliária que está alugando o imóvel, eles acabam pagando $50, $100, às vezes um pouquinho mais, $200. E um corretor acaba sentindo um pouco desmotivado para fazer, porque ele tem o custo do carro dele, a gasolina, o tempo dele, ele acaba não fazendo. Eu já prestei consultoria em Portugal, prestei no México, e lógico, a gente atende o Brasil inteiro. O que eu percebo é assim, em Portugal senti muito isso também, apesar de ser um pouco diferente o processo, mas principalmente no Brasil, eu percebo que o corretor de imóveis, ele não está preocupado com a locação. Se a locação aparecer, ok, mas o foco dele é venda. Tanto que a grande dificuldade que eu tive foi mudar uma série de imobiliárias e de que a gente tivesse um processo mais de atendentes, que aí começou a funcionar pra caramba, do que o próprio corretor, porque o corretor ele não tinha uma meta, ele não tinha um foco. A imobiliária, o grande problema no Brasil é crescer a carteira de locação, que é o grande segredo da imobiliária. Se ela cresce a carteira, ela está feita, né? E eu também percebo isso, né? E como é que você enxerga, então, o futuro dos imóveis, por exemplo, na questão da locação e também na locação comercial, sendo que hoje percebe-se uma vacância muito grande de locação comercial aqui, né? Sim, sim. Essa é outra coisa que a gente tem feito também. A gente também faz essa parte administrativa, administra imóveis comerciais também de aluguel. E a gente tem notado, principalmente depois dessa pandemia, que muita gente começou a trabalhar home office. Então, esses imóveis começou a ter uma vacância maior. Desses imóveis que são utilizados somente para uso de escritório, como se diz assim, mas
áreas que você pode trabalhar de casa, que aqui muita gente faz isso, né? Você consegue trabalhar de casa e é licenciado e não tem problema nenhum. Então, é isso daí. Ele é licenciado como realtor ou como broker? Como broker. Porque senão ele não poderia, né? Não, até um realtor, né, por exemplo, corretores nossos aqui, se a imobiliária não exige, porque isso vai da regra da imobiliária, né? Se ela não exige, ele pode simplesmente trabalhar de casa, trabalhar na Sim, rua. Então tá. não tem um... Mas ele tem que estar ligado a uma imobiliária. Tem que estar ligado a uma imobiliária, sim. A regra de corretor é bem essa. Ele pode tirar a licença dele, mas para ele começar a exercer e começar a trabalhar legalmente e receber a comissão pelas vendas, pelo trabalho dele, ele tem que estar vinculado a uma imobiliária, uma só. O que eu acho que é importante a tua visão, porque pelo menos a minha percepção disso algumas imobiliárias em Miami, elas têm o foco da locação comercial e não querem pegar a locação residencial. Que eu sempre digo, no Brasil eu já tive muitos casos assim, às vezes uma imobiliária está num curso comigo e ele faz um comentário, fala, na minha cidade, eu sempre digo, cara, não fala na sua cidade, porque fala na sua imobiliária, porque a sua cidade, você vai ter uma série de situações. E eu já vi isso, eu conversando com o dono de uma imobiliária em Miami, ele para mim assim, olha, em Miami, puta, não é Miami, é o teu processo da sua imobiliária em si. Eu enxergo que nós teremos agora em 2024 uma das maiores oportunidades de crescimento das imobiliárias, principalmente da imobiliária pequena, estou falando em Estados Unidos. Por quê? Hoje quem comanda, não sei qual é a sua opinião, é mais o corretor que escolhe a imobiliária do que a imobiliária escolhendo o corretor. Pelo menos é uma coisa que eu enxergo. Enxergo também de uma curva, de uma tendência das imobiliárias querendo fechar os seus escritórios e, vamos chamar assim, querendo ir para digital. Que, na minha opinião, é um grande erro, desculpa a minha, né, mas é um grande erro deles, porque eu percebo que o marketing digital deles é que está mal feito. Eles têm uma estrutura, como a tua estrutura aqui, é uma estrutura maravilhosa, mas a grande maioria não consegue trazer o cliente nessa estrutura. O Brasil também passou por isso. O Brasil entrou numa situação onde o marketing digital imobiliário ele virou moda. Eu vou fazer porque isso é moda. E não virou o profissionalismo que hoje... Eu estava num congresso agora, aqui nos Estados Unidos, de locação por temporada, e os softwares, os novos apps que vêm por aí, que vão de verdade auxiliar o processo e não aquele app da moda, que eu acho que isso é bacana. Então eu enxergo que muitas vezes as imobiliárias precisam ter uma evolução no marketing digital e o próprio profissional de marketing digital americano, ele ainda, vamos chamar assim, um pouco generalista, eu percebo isso. Qual que é a sua opinião nesse sentido? Bom, eu também acho que muitas imobiliárias pequenas vão ter essa oportunidade, até se evoluindo mais nessa parte digital, que é o que tem acontecido, é a moda, é o mercado atual, né? Está se envolvendo muito, também pelo que a gente acabou de falar também, né? Que você não precisa também de uma estrutura tão grande para atuar e fazer mais negócios aqui nos Estados Unidos. Então, muitos vão estar, e essa, como é a oportunidade do momento, né? E quem está se evoluindo cada vez mais na parte digital, que é a nossa geração atual, vai conseguir, eu acredito que vai conseguir ter uma atuação melhor no mercado imobiliário também. E uma imobiliária do Brasil, se ela quer fazer uma parceria com a tua imobiliária, isso é possível? Eu sempre gosto de falar, eu sempre digo a palavra legalmente possível, quer dizer, isso há condições dela fazer uma parceria com vocês fazem isso também em parceria com imobiliárias brasileiras? Como é que funciona o processo? Sim, fazemos também. A gente está até para lançar agora um aplicativo para facilitar essas parcerias. Legal. Tá num outro momento assim que a gente lançar, a gente pode voltar a falar. Vamos sim, com certeza. E para facilitar essa parceria, que a pessoa vai ter uma segurança maior fazendo através da nossa plataforma e tudo, mas legalmente a gente já faz
e já consegue fazer, e a gente ainda vai proporcionar ainda mais isso daí, mais esse recurso a mais, uma plataforma onde ele vai ter todas essas garantias, contratos e tudo, e facilidade, enxergar também como que o cliente está sendo atendido aqui nos Estados Unidos. Tem todas essas coisas, do começo ao fim, até o fechamento. E a imobiliária do Brasil, ela recebe uma comissão, legalmente falando, quando ela indica um cliente para cá, porque é permitido, a lei permite isso aqui, né? Ô Paulo, se você também quiser deixar em que contato, alguém que queira falar com você, alguém que queira contactar, como que ela procura você? Qual seria o contato que você pode deixar? A gente tem o WhatsApp, lógico, né? Eu posso passar não sei se falando, né? Porque a grande maioria do público, ele ouve pelas plataformas de podcast. O nosso podcast, ele também vai em vídeo no YouTube, mas principalmente dono de imobiliária, ele ouve no carro através de plataformas de podcast. Então, eu acho que é legal, aparece no vídeo, mas é bom você falar. Falando, lógico. Então, o número de WhatsApp é acho que para o brasileiro ele tem que digitar né? Eu acho que eles que sim. Isso. É 1407-468-7386. Tá? Então, 1407-468-7386. Esse é o número do WhatsApp. E também a gente tem um outro recurso, que é um número de São Paulo, com área code, com área local, né, área de telefone de São Paulo. Ele pode discar nesse número e vai tocar aqui no nosso imobiliário aqui em Orlando. Ah, legal. Tá? Esse número, até peguei aqui, mas é o 11 40 40 4374. Você pode tentar aí de casa ou do seu celular, discar esse número, que ele vai tocar aqui. Então é o 11, né, o código de área de São Paulo, 40 40 4374. Tá? A gente também pode... Hoje ainda a gente vai estar nessa migração de plataformas, mas hoje ainda está com o nosso website também, que é thepaularealtyusa.com. Legal. E é isso. Maravilha. Agradeço você aí, o teu tempo, o carinho em ter me recebido aí. E agradeço a você que tem sempre participado do nosso podcast. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, agradeço a Superlógica. E acompanhe aí já mais um próximo podcast. Todas as quintas-feiras, um novo podcast. Essa série especial Estados Unidos está bem bacana. E prosperidade e crescimento à sua imobiliária. Um abraço.